Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 até o verso 11. Onde diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Bem, o apóstolo Paulo, irmãos, como temos meditado já há algumas semanas, ele escreveu esse capítulo para poder responder uma pergunta que estava sendo feita sobre a manifestação de dons espirituais na igreja de Corinto. A manifestação de dons espirituais numa igreja sempre foi vista como uma evidência da presença de Deus no meio da comunidade, principalmente nos primeiros anos da igreja cristã, onde a mensagem apostólica tinha que ser autenticada. E, à luz da Escritura Sagrada, nós aprendemos que essa autenticação da mensagem divina vinha acompanhada de milagres, vinha acompanhada de curas, de ressurreições e operações poderosas da parte do Senhor. E com estas operações ficava evidenciado de que Deus estava presente. E aí surgem perguntas dentro da igreja de Corinto, se aquelas manifestações, até porque a igreja em Corinto é uma igreja que está lá na Grécia, não é a igreja primitiva. A gente olha para o Novo Testamento e tem o hábito de considerar aquelas igrejas, Filipe, Tessalônica, Colossos, como igrejas primitivas. E, na verdade, elas não são. Elas são igrejas neotestamentárias, fundadas por apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo. Igreja primitiva mesmo é só aquela de Jerusalém, foi a primeira. As demais não são mais. As demais são igrejas da época do Novo Testamento, igrejas que são apostólicas, porque elas gozam da presença dos apóstolos, mas não são comunidades primitivas. Então, lá em Jerusalém, havia muita manifestação do Espírito Santo, porque a igreja estava surgindo, a igreja estava nascendo, e a mensagem do Evangelho tinha que convencer os corações endurecidos. E o Espírito Santo atraía, portanto, com estas realizações, e principalmente a palavra com autoridade, ela era pregada. Em Corinto, na Grécia, já depois da conversão de Paulo, e entre o surgimento da igreja primitiva e a conversão de Paulo, nós temos quase 10 anos de intervalo. E bem depois do início do exercício do ministério de Paulo, ele vai fundar a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, então, ela fica um tanto surpresa de que dentro da igreja daquela cidade, manifestações estavam acontecendo, principalmente o dom de línguas, que chamava muita atenção. E aí fazem a pergunta para Paulo: Paulo, o que está acontecendo aqui? É do Espírito ou não é? É um êxtase, é uma emoção intensa, ou é uma obra da graça que está em curso?
Paulo vai responder essa pergunta, e ele responde reconhecendo que é uma obra da graça em curso, que é algo que Deus está fazendo, que Deus está concedendo dons para que a igreja possa ser equipada e realizar o seu trabalho. E a ênfase de Paulo, quando ele escreve esse capítulo, é uma ênfase não nas distinções dos dons, embora as distinções sejam mencionadas, ele vai falar da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, da fé, das operações de milagres, do dom de línguas, do dom de interpretação, do discernimento do Espírito. Ele cita nominalmente esses dons. Mas a preocupação de Paulo não é apresentar uma lista desses dons. Ele não esgota, até porque a totalidade de dons do Espírito Santo não está mencionado aqui na carta aos Coríntios. Paulo cita outros dons não mencionados aqui, por exemplo, no capítulo 12 da carta aos Romanos. Ele não tem a preocupação de ser exaustivo, de detalhar tudo que o Espírito Santo é capaz de fazer. A ênfase de Paulo nesse capítulo é de demonstrar de que o Espírito Santo está presente e que ele derrama dons sobre sua igreja. Essa é a ênfase de Paulo no capítulo 12. É mostrar que os dons são procedentes do mesmo Espírito, apesar de serem diversos. Apesar da diversidade carismática, a procedência é uma só. A fonte dos dons é uma. E essa ênfase de Paulo na origem, na natureza, na procedência dos dons do Espírito Santo, tinha uma razão, tinha uma finalidade. A igreja de Corinto estava entusiasmada com as manifestações dos dons, estava surpresa, estava alegre, estava respondendo muito bem aquele derramamento de dons sobre a igreja, mas estava tendo disputas pelos dons. Principalmente os dons cuja manifestação pública era mais evidente, era mais poderosa, chamava mais atenção, como a profecia, como o próprio dom de línguas, eram dons que chamavam a atenção da comunidade. E aí Paulo percebe que havia orgulhos, que havia vaidades, que havia disputas e que havia exibição de quem tinha determinado dom. E um desprezo por aquele que não exibia determinado dom. Eis a razão, então, pela qual Paulo estabelece, ele apresenta uma distinção. Ele vai falar desses dons, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, mas a preocupação dele não é explicar didaticamente como que esses dons operam. Nós não temos, dentro da carta de Corinto, Paulo detalhando como esses dons se manifestam. Ele sequer explica. Ele sequer vai dizer, olha, a palavra da sabedoria é isso, a palavra do conhecimento é isso aqui. O dom de discernir espíritos é isso aqui. O dom de línguas é isso aqui. Ele não tem essa preocupação, porque ele não está interessado em detalhar, explicar como esses dons entram em curso na igreja. A preocupação de Paulo é dizer o seguinte: apesar da distinção carismática, os dons são diferentes, mas todos eles procedem do Espírito de Deus. Se todos, então, procedem do Espírito de Deus, todos são valorosos, todos são importantes, todos são relevantes para Deus e todos cumprem uma finalidade que é edificar a igreja. Deus não dá os mesmos dons para todos, Ele distribui conforme a necessidade da igreja, para que haja pluralidade nos serviços e para que a igreja supra a necessidade dos santos. Ele equipa, portanto, a igreja com diferentes dons para que as necessidades dos crentes sejam supridas. Ele dá dom, o dom da palavra, por exemplo, para que a igreja seja edificada, a igreja seja alimentada por aquele que recebe de Deus essa vocação, esse dom. Ele dá o dom de serviço
para aqueles que poderão exercê-lo, e assim os santos serão servidos por aquele dom que determinado irmão recebeu. Ora, se todos os dons, então, são importantes, se todos os dons são relevantes, e se todos os dons edificam, porque foi a finalidade pela qual eles foram concedidos, então por que a disputa? Por que a vaidade? Por que o orgulho? Até porque nenhum daqueles crentes eram capazes de produzir, de gerar o próprio dom. Nós não somos capazes de autogerar. É um chamado, é uma concessão, é um presente, é uma invasão da graça de Deus na nossa vida, nos equipando com dons e talentos para que a igreja possa ser servida. Então, Paulo, ele ataca uma igreja que tinha muitos problemas de divisão, muitos grupos que disputavam dentro da igreja, que rivalizavam, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro, e o pior de todos, que era o grupo de Jesus. Era uma igreja extremamente desunida, apesar de pequena, o que demonstra para nós que uma igreja, para ter problemas de relacionamento, não depende do seu tamanho, porque a igreja de Corinto não funcionava num templo para 1000 pessoas, era uma igreja que funcionava dentro de uma casa. E as casas mais prósperas, das famílias mais abastadas, no máximo comportavam, para os padrões da época, algo em torno de 40 pessoas dentro de uma sala. Era uma igreja pequena, portanto, e havia disputas, mesmo sendo uma igreja pequena. E essa igreja vinha disputando diversos temas, até exclusão social havia. Paulo escreve o capítulo 11, que é o capítulo da ceia, para combater a exclusão social. E havia também disputas entre aqueles irmãos sobre dons espirituais. Qual é o dom que você tem? Eu tenho esse aqui. Qual é o dom mais importante? Qual é o dom mais evidente? Qual é o dom de maior destaque na igreja? Havia essa competição pelo carisma, pela manifestação dos dons do Espírito Santo. Aí Paulo vai mostrar essa disputa, ela é uma infantilidade. Essa disputa é pecaminosa, porque todos os dons procedem do Espírito. Todos os dons são importantes, todos os dons são relevantes para a igreja. E o que a gente extrai de lição desses 4 versos que nós meditamos, que nós lemos nessa manhã? A primeira delas é de que não adianta querer fazer algo que não tenha o crente sido chamado para realizar, porque o texto diz que o dom, já que é do Espírito, já que procede dele, a fonte carismática é o Espírito Santo, é ele quem vai dar, é ele quem concede, é uma decisão divina, a vocação e o chamado. Não adiantaria nenhum membro da igreja de Corinto ficar exigindo de Deus ou lutando para que determinado dom lhe fosse concedido. Porque na Escritura Sagrada, quem dá o dom é o Espírito de Deus. Os ministérios não são autogerados. Ninguém pode exigir determinada participação, determinado ofício, determinado reconhecimento, porque os espaços ministeriais são abertos única e exclusivamente, e assim pelo menos deve ser, pelo Espírito Santo. É Ele quem chama, é Ele quem vocaciona, é Ele quem desperta, e é Ele quem abre a porta da oportunidade do serviço ser oferecido. Isso, inclusive, eliminava dentro da igreja de Corinto a ideia carnal de que alguns privilegiados exerciam funções de destaque e outros crentes de menor destaque, de menor poder aquisitivo, de menor cultura, não tinham oportunidade. Paulo está ensinando a igreja de Corinto que para servir a Deus com determinado dom é tão somente um chamado. Se Deus não chamar, se Deus não levantar e não equipar, não oferecer a ferramenta, determinado serviço para a glória dele nunca será realizado, nunca será alcançado.
Na parábola dos talentos, aquele que recebeu 5 talentos, recebeu porque Deus assim concedeu a ele. O que recebeu 2 foi também uma decisão divina. E o que recebeu 1 também, semelhantemente, foi uma decisão divina, entregar aquele único talento. Nós podemos querer servir a Deus em determinada área da igreja, do reino, podemos querer dar a nossa colaboração, mas entender que o serviço de Deus, para ser realizado, depende de Deus nos dar o devido dom para o exercício do nosso ministério. Porque Ele é quem controla a igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo derramado que dinamiza a igreja. É Ele que distribui as ferramentas para que o serviço seja realizado. Paulo, então, desmonta a ideia de privilégios, ele desmonta a ideia de que para determinados exercícios ministeriais tinha que haver disputa entre aqueles irmãos. O que ele mostra, olha, não sejam carnais, não sejam exibidos, não sejam orgulhosos. Ministério não é poder, ministério não é exibição de autoridade, ministério não é prestígio, ministério é serviço, é dedicação, é entrega. E não pretenda, não queira ocupar determinado espaço, pois aquele espaço você considera que aquilo infla o teu ego, que enche a tua vaidade, que preenche uma expectativa. Porque, na verdade, o dom é dado pelo Espírito Santo conforme a soberania dele. Paulo vai dizer que a manifestação do Espírito é concedida, verso 7, a cada um visando um fim proveitoso. E ele distribui conforme lhe apraz. Alguém pode querer exercer o ministério pastoral, por achar interessante, por achar bonito, por achar que é uma forma de servir, mas se não tiver o dom para exercer o ministério, vai fracassar no ministério. Porque com dom, com chamado, o ministério é difícil. É muito complicado, muito complexo um ministro de Deus conduzir uma igreja. E foi chamado por Deus. Atendeu um chamado divino. Ele, por ele próprio, ele faria qualquer outra coisa da vida, mas Deus o chamou e o constrangeu, e o convenceu, e ele foi atraído para o ministério, e uma vez atraído, Deus o equipou. Deu a ele o dom da palavra, o dom da liderança, deu a ele a capacidade de ensinar, a capacidade de liderar, e mesmo assim extremamente complexo, difícil. Imaginemos, então, querer pastorear sem estar devidamente equipado com os dons do Espírito Santo. E ninguém convence o Espírito a derramar dons. É um chamado. O ponto de partida do ministério sempre é o Espírito de Deus, sempre é a vontade soberana do Senhor. Não adianta querer determinado espaço, determinada realização, se envolver com determinado aspecto do serviço da obra de Deus, sem que seja devidamente chamado e equipado pelo Espírito Santo. No ministério não se força a barra. No ministério não se arromba a porta. No ministério, Deus é quem chama e Deus é quem aloca, Deus é quem distribui. Paulo ensinando isso na igreja de Corinto. Uma outra lição que essa passagem nos ensina é que essa manifestação, concedendo dons, é dada a cada um, de acordo com o texto que nós lemos, individualmente. Depende, portanto, de uma experiência de conversão e depende também de uma relação de cada crente com o Espírito de Deus. É cada um recebeu do Espírito de acordo com a vontade dele e de acordo com a intimidade que tinha com o Espírito Santo. Isso significa, irmãos, que filhos de pastores, por exemplo, não são pastores. Eu até conheço igrejas onde, e uma denominação especialmente,
onde geralmente os filhos de pastores pastoreiam. É quase que uma dinastia familiar. E, na verdade, a concessão de dons não tem a ver com uma família. Não tem a ver com o lugar que você está, mas tem a ver com a intimidade que você tem com o Espírito Santo, com o relacionamento que você tem com Deus, porque é dado a cada um. E o Espírito Santo conhece cada um do meio do rebanho. Ele nos conhece individualmente e ele vai nos levantar para suprir necessidades da igreja, e ele, o Espírito Santo, nos conhece. Jesus, quando chamou os apóstolos para serem apóstolos, para serem seus discípulos, para oferecer a eles treinamento por 3 anos, para que eles pudessem, no futuro, exercerem um apostolado, diz o texto do Evangelho de Mateus que ele chama cada um pelo seu nome, porque ele conhece. Ele conhecia Pedro. Quando Saulo se encontra com o Senhor na estrada de Damasco, o nome de Saulo é citado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele nos conhece. Tem que ter, portanto, essa intimidade com Deus e, principalmente, tem que ser convertido. Parece óbvio, mas eu citei aqui, quando o pastor Hernando Dias Lopes foi pregar na África e, pregando a palavra, um pastor de muitos anos na igreja se converteu. E não foi nem de longe uma experiência isolada. Reverendo Billy Graham, no grande congresso de Amsterdã, na Holanda, década de 90, a semana inteira, conferência internacional para as nações. O evento começa na segunda, avança na terça, na quarta, na quinta. Quando chega no domingo, último dia, encerramento da grande conferência de Amsterdã, colocaram o reverendo Billy Graham para fechar a conferência. Era o pregador que iria encerrar aquela programação. E o Billy Graham escolhe o texto de João 3,16 para poder pregar. E quando ele lê, naquela altura, o reverendo Billy Graham já estava sofrendo de mal de Parkinson, a doença que dizimou a sua vida. E o mal de Parkinson, à semelhança do Alzheimer, ele produz traços de esquecimento. E pastor Paulo Leite contou essa história para nós quando éramos seminaristas. Ele conta que quando o reverendo Billy Graham estava pregando em João 3,16, o auditório, 10.000 líderes de todas as nações evangélicas do mundo, inclusive do Brasil, com delegados e representações lá. Quando ele começou a ler João 3,16, um começou a olhar para o outro. E a abordagem do reverendo Billy Graham foi uma abordagem evangelística. Mas são líderes, são pastores, missionários, missionárias, teólogos, teólogas, pastores e pastoras das denominações que ordenam pastoras. E no final, o reverendo Billy Graham, não fugindo a sua linha de ministério, fez um apelo. E quando faz o apelo, 600 daqueles 10.000 entregam a vida para Jesus, década de 90. Queriam exercer o ministério e até estavam trabalhando na igreja, de alguma maneira, ocupando lugar em agências missionárias. Mas não eram conhecidos ainda do Senhor, não eram crentes, não eram ainda servos do Senhor. Nesse texto que nós lemos, Paulo está dizendo que o Espírito Santo entrega para cada um, individualmente. Ele conhece. E ele conhece cada um de nós e conhece também as nossas intenções. Ele sabe por que nós queremos servir em determinado ministério. Ele sabe quem são aqueles que vão para o seminário porque não querem, às vezes, exercer uma profissão em outro lugar. Eles sabem quem são aqueles que querem cantar na igreja porque aquilo, de alguma maneira, os projeta. Eles sabem quem são aqueles que querem exercer para se exibirem, e sabem também quem são aqueles que querem servir pelas razões certas, para a glória de Deus e para edificar a igreja, para abençoar os santos com os dons recebidos. Essa dinâmica da manifestação dos dons implica em conversão e intimidade
com o Espírito Santo. Isso implica dizer que, como Ele nos conhece, Ele sabe também dos nossos temores. Ele sabe dos medos que eu e você temos de servir ao Senhor. Ele sabe muito bem do sentimento de limitação que nós temos. Ele sabe que, se depender de nós, nós corremos, nós fugimos. A tendência, se há aqueles que pretendem determinado ministério, porque acham bonito servir ao Senhor, por outro lado, há também aqueles que são chamados por Deus, Deus os quer, mas se depender deles, eles fogem. Como foi com Moisés, como foi com Jeremias, homens de Deus, que quando o ministério se descortinou diante deles, eles disseram não, não queriam. Porque sabiam das dificuldades, sabiam das lutas, tinham medos. Quando Moisés chega para Faraó e diz assim, Senhor, quando chega para Deus, Deus, não vou. Porque encarar Faraó era encarar o político mais importante da época, o homem mais poderoso do seu tempo. O Egito era a Roma dos primeiros anos da era cristã. E ele sabia muito bem o que significava desafiar aquele homem poderoso. E ele não queria isso. Mas quando Deus chama, e Ele conhece o coração daqueles que Ele chama de fato para servir, Deus não aceita não como resposta. Você pode até tentar dar uma resposta negativa para Deus. Você pode ter medo, você pode ter os seus receios, você pode alegar falta de tempo, você pode alegar cuidados com a família, você pode alegar questões profissionais, você pode alegar questões de saúde, falta de saúde. Mas nenhuma dessas respostas vai convencer Deus a desistir de você, por uma razão. Ele sabe disso tudo, e mesmo assim Ele chamou. Nós não precisamos informar a Deus das nossas demandas. Ele sabe. Ele sabe o tempo, a falta de tempo, a dedicação familiar, as questões profissionais, as limitações culturais, os medos que se tem de colocar a mão na obra de Deus. Ele sabe disso tudo, e mesmo assim Ele chamou. Deus não volta atrás. Por isso Paulo vai dizer na carta de Romanos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Apresentamos para Deus as nossas questões, as nossas desculpas, e grande parte das nossas desculpas são verdadeiras, são desculpas honestas. Realmente temos medo, realmente temos pouco tempo, realmente temos medo de fracassar, realmente achamos a obra de Deus algo tão sério, tão sublime, queremos fazer com tanta excelência, temos uma referência muito elevada do ministério, queremos dar a nossa colaboração, e o nosso sentimento de pequenez, de pecaminosidade, de fragilidade, são sentimentos reais. Na verdade, estamos honrando a obra de Deus quando nos consideramos incapazes. Mas mesmo assim, Ele não recua, porque diz o texto que Ele entrega os dons a cada um individualmente. Ele te conhece. Ele conhece o teu medo, Ele conhece a tua fragilidade, Ele conhece os receios que você tem, o sentimento de incapacidade, a falta de tempo e todas as demais limitações que cercam a tua vida, que estão presentes na tua vida. Pastores têm medo de pastorear. Todo verdadeiro pastor tem seus receios. Temos medo de tomar decisões, temos medo de magoar pessoas. Às vezes não queremos tomar determinada decisão para não ferir. Porque é bom terminar o culto e se dar bem com todo mundo. Ainda ontem, conversando com o nosso irmão Robert, estava tocando esse assunto. Você
lida com a igreja, o pastor que é convidado para pregar, ele é amigo de todo mundo ama, todo mundo carrega no colo, claro. Ele chegou lá, pregou, terminou o culto, vai para a cantina bater papo, toma refrigerante e vai embora. Não lida com as demandas da igreja, ele não diz não para irmãos. Ele não disciplina pessoas, ele não disciplina famílias, ele não coloca no banco, ele não dá uma resposta negativa. Esse cara é amigo de todo mundo, o pastor enfrenta dificuldade. Eu tenho vários colegas que não queriam pastorear porque eles viam as lutas dos seus pastores. Deus me livre isso para mim, eu quero paz. Mas cadê que consegue? Uma vez que o Espírito Santo é quem chama, e o Espírito Santo, conhecedor do coração, das limitações, dos medos, cadê que o Espírito Santo recua? Portanto, a manifestação dos dons do Espírito Santo procedem do Espírito. É dada a todos, sem distinção. Há uma variedade carismática sendo derramada sobre a igreja. E ele conhece aqueles aos quais ele chama. E se ele chama, significa então que ele confia no obreiro. O Senhor da parábola, novamente citando ele, quando ele chama, ele entrega a fazenda, ele entrega a propriedade aos cuidados daqueles 3 homens. O que recebeu 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1. Isso implica em confiança. Deus entrega Israel, o povo, aos cuidados de Moisés. Deus entrega a igreja, Deus entrega classes de escola dominical, Ele entrega uma união, Ele entrega um ministério de louvor nas mãos daqueles aos quais Ele chama, Ele confia, portanto. Ele chama homens e chama mulheres ao serviço. E ele confia, porque se ele não confiasse, ele não entregaria aquilo que lhe é, depois de Cristo, o mais precioso do que ele tem em mãos, que é a igreja dele. Paulo vai comparar a igreja como a noiva de Cristo. E a noiva foi entregue para o cuidado. E nós somos os cuidadores da igreja da qual o Senhor tem profundo zelo e profundo ciúme, como excelente noivo que Ele é. A igreja, portanto, é do Senhor e Ele nos chama para o serviço. A nossa oração, irmãos, é primeiramente dizer para o Senhor: Senhor, derrama os teus dons sobre a nossa igreja. Visita a nossa igreja. Levanta irmãos. Levanta obreiros. Distribua dons. Derrama as capacitações do teu espírito. E, principalmente, Senhor, unja a nossa igreja. Derrama a unção sobre a nossa vida, para que possamos servir ao Senhor com paixão, com temor, com zelo e, acima de tudo, para a glória do teu santo nome. Paulo vai comparar a igreja com um corpo que tem muitos dons diferentes, e o corpo humano tem muitos membros, cada um exercendo uma função do corpo, e na igreja cada um também exercerá uma determinada função diferente. E a igreja será edificada, a igreja será acrescentada, a igreja vai crescer, e vai crescer espiritualmente, porque está sendo equipada pelo Espírito. A igreja cresce também numericamente, porque é o exercício dos dons que leva a igreja a crescer numericamente. Então a nossa oração é: Senhor, visita a nossa igreja e derrama os teus dons. E, principalmente, Senhor, tira de nós o medo que nós temos. Porque há crentes que têm medo de servir ao Senhor. Há crentes que têm medo do Espírito.
Há crentes que têm medo da manifestação dos dons. Há crente que tem medo de ser usado pelo Espírito de Deus. Perca o medo do Espírito Santo. Perca o medo, irmãos, de servir ao Senhor. E peça ao Senhor que te mostre qual é o teu lugar no reino dele. Para concluir, uma última lição que esse capítulo, que essa perícope ensina para nós. Eu já falei isso e vou repetir. Embora seja uma repetição, porque está presente em todos os trechos do capítulo 12. Não há espectadores no reino dos céus. Todos nós, sem exceção, temos um lugar no reino de Deus. Se você tem, ao longo da tua carreira cristã, se contentado em oferecer o seu louvor quando a igreja abre as suas portas para a reunião pública, para a audição da palavra, e você tem se contentado apenas em ouvir a palavra e oferecer o seu culto, oferecer o seu louvor, é necessário você compreender que algo está te faltando. Porque na Bíblia Sagrada, todos os crentes foram chamados para servir ao Senhor com um dom, pelo menos. Todos que estão sentados aqui nessa manhã e os que estão em casa, se passaram por uma conversão, se tiveram uma experiência genuína de conversão, significa que receberam de Deus um dom do Espírito Santo. Qual é o teu dom? Qual é o teu lugar no reino? A igreja não é uma arquibancada em que eu vejo um time de 11 de um lado, 11 de outro, lutando e a gente torcendo, dando apoio moral ou orando apenas. Na igreja, todos são chamados para o engajamento e para o envolvimento com a obra de Deus. Usando a linguagem do futebol, todos são jogadores. Uns são mais habilidosos, receberam mais, receberam 5 talentos. Mas todos receberam pelo menos um. Não enterre o teu dom. Não enterre o teu talento. Deus te chamou para ensinar, ensine. Deus te chamou para pregar, pregue. Está sentindo vontade de evangelizar, evangelize. Está sentindo vontade de servir a Deus no pastorado? Se coloque à disposição para servir. Me procura, conversa comigo, pastor, quero ir para o seminário. Deus está me chamando. Pastor, quero pregar. Pastor, quero servir na mocidade, quero servir na união feminina. Pastor, quero entrar para o coro. Quero servir a Deus no louvor. Quero ajudar na visita. Eu quero servir ao Senhor. Não há espectadores no reino dos céus. Isso é um problema teológico que a gente precisa resolver. Porque na dinâmica das igrejas, o time que atua é tão pequeno. Talvez o erro seja nosso, da liderança, de não equipar, de não perceber, de não pregar sobre isso, de não abrir essa discussão em classes de escola dominical, e a gente tem um grande grupo que assiste, um grupo menor atuando. E no reino de Deus não é assim. Todos foram chamados. E, como eu falei recentemente na reunião do grupo de louvor, que foi na terça-feira passada, a ideia no Novo Testamento, inclusive, não é só de servir, mas é de crescer no serviço, é de oferecer mais. Os frutos precisam aumentar. A ideia é servir, mas não servir do mesmo jeito durante muito tempo. A ideia no Novo Testamento é de que se eu sirvo a Deus com excelência em determinado ministério,
eu preciso, então, ir crescendo e entregando a Deus cada vez mais. O envolvimento precisa ser maior. Eu não posso servir a Deus de forma como uma espécie de conta-gota. Faço o que dá, faço o que é possível. Na igreja, a gente precisa estar, no bom sentido da palavra, sempre incomodado, sempre constrangido. O que eu posso fazer mais? De que maneira eu posso melhorar? De que maneira eu posso me envolver mais com o serviço de Deus? Porque Paulo vai dizer isso na carta aos Colossenses, que nós temos que frutificar em toda a boa obra e crescer no conhecimento de Deus. E a ideia de Paulo, quando ele fala de uma frutificação permanente, é de frutos abundantes. Jesus vai dizer, Evangelho de João capítulo 15, que ele é a videira, nós somos os ramos, e que nós fomos escolhidos para dar fruto e que nosso fruto permaneça. E ele diz, eu vos escolhi para que dê muito fruto. Não é assim, dê esse fruto para Deus e está de boa. Encerro aqui. Cumpri minha missão, posso ir para casa. Nós fomos chamados para dar muito fruto. Muito fruto. E não apenas entregar para Deus o que nos é possível entregar, de forma calculada, contada, mas sim abundantemente. Porque quando o Senhor nos salvou, Ele não enviou um anjo para nos salvar, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu tudo, Ele deu Jesus Cristo. A oferta de Deus para nós foi uma oferta excelente, foi Jesus. E detalhe, se o Senhor quisesse nos arregimentar, nos salvar, sem enviar Jesus, se Ele quisesse, Ele poderia. Mas Ele envia o seu Filho. Deus foi excelente no seu ministério, já que Ele é o Pai, já que Ele é o autor da salvação, já que tem uma humanidade caída diante dEle, já que as portas dos céus precisam ser abertas para que nós pudéssemos entrar. Ele envia ninguém menos que Jesus Cristo para salvar, Ele envia o seu Filho unigênito. É o melhor de Deus. Jesus é a melhor oferta de Deus, a única, melhor, sublime, gloriosa, total. Paulo César Brito diz que a cruz foi o preço total de Cristo. Deus não contou gotas, não mandou anjo, vê lá se resolve. E se o anjo não resolver, então eu decido o que fazer. Não, ele já manda Jesus. Então, na hora de servir a Deus, na hora de retornar para Deus, de corresponder, apesar de nós, da nossa pecaminosidade, nós daremos o nosso melhor. E ao dar o nosso melhor, no final, nós não nos contentaremos. Teremos por obrigação e por gratidão dizer, Senhor, o que mais posso fazer? Na Escritura Sagrada, assim que nós temos que servir ao Senhor. Não se contente, querido, com o que você tem feito até aqui, mas produza mais frutos. Se incomode com o teu ministério. Se tem uma coisa que é frequente, e inclusive nós pastores, a gente precisamos até encontrar um lugar equilibrado nisso, porque estamos sempre nos cobrando. Sempre cobrando. O que a gente pode fazer mais? O que dá para melhorar? E temos os nossos medos. Tem os nossos gigantes. Mas eles precisam ser enfrentados. Porque se houver um enfrentamento,
Deus derruba o gigante. Deus dá vitória. Porque Ele equipou a igreja para que a igreja seja vitoriosa nas suas batalhas, para que a igreja seja vitoriosa nas suas lutas. Não se contente com o que você tem feito, porque você pode ouvir esses sermões sobre serviço, sobre ministério, sobre dom, ainda mais que estamos nesse capítulo que enfatiza isso. A proposta do capítulo é essa, Paulo está discutindo isso com os membros, e pode achar, não, mas eu estou servindo, já estou fazendo, eu estou dentro do meu quadrado, o meu serviço eu estou entregando. A questão não é entregar, porque talvez até essa entrega esteja acontecendo. A questão é se nós estamos fazendo o nosso melhor. Que o Espírito Santo, quando dá o dom, ele dá para que seja correspondido de forma excelente, para a glória do nome dele, para a glória do nome do Senhor. A minha oração, queridos, Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Nos dê dons, nos chama para servir ao Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que a tua igreja seja saudável, para que a igreja cresça espiritualmente e também numericamente. Temos que perder o medo do crescimento. Estava uma vez numa igreja e eu ouvi uma irmã falar assim, congregacional, né? Eu não quero que a minha igreja cresça muito, não. Estou tão acostumada, ela usou até uma expressão, a minha igreja é tão quentinha, estou tão habituada aqui, que crescer, a gente vai ficar sem conhecer todo mundo. Temos que perder o medo do crescimento. É crescer espiritualmente e crescer também numericamente, porque quanto mais gente ouvindo a palavra, gente chegando, é mais gente convertida. É gente sendo transformada por Deus. São famílias sendo transformadas pelo Espírito Santo. É gente saindo das drogas. É gente saindo da bebedeira. É gente encontrando o Salvador. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Bendito seja o nome da tua glória.